Olá, inscritos, ouvintes, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam bem, espero que estejam felizes, espero que estejam abençoados em nome de Jesus. Nós estamos iniciando hoje mais uma leitura gravada em áudios e o escolhido dessa vez foi o livro Incomparável, 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é algo bom, de Jane Wilkin, pela editora Fiel. Neste livro, nós aprenderemos um pouco mais sobre os atributos de Deus. E eu espero que vocês venham apreciar demais, venham nos fazer companhia nessa jornada de aprendizado e que cada áudio seja para você um pouco mais de edificação, que venha te abençoar e te fazer crescer espiritualmente em nome de Jesus. Então vamos lá? Hoje nós iniciaremos pela introdução e assim sucessivamente. Leitura em áudios do livro Incomparável, 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é algo bom, de Jane Wilkin, pela Fiel Editora. Introdução, tornando-se uma mulher temente a Deus. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. Se alguém tivesse me falado 5 anos atrás que eu escreveria um livro para mulheres cristãs que começaria com uma citação de Provérbios 31, eu provavelmente lhe daria um soco na face. Sem dúvida, nenhum outro capítulo das Escrituras é mais citado do que Provérbios 31 quando se quer falar para mulheres. Mas permaneça comigo enquanto cambaleamos à beira de mais essa repetição. Para o propósito do trabalho que temos à mão, penso que Provérbios 31:30 mereça uma análise mais cuidadosa, uma vez que essa passagem fala sobre mulheres, mas, mais que isso, porque ela fala sobre Deus. Na casa da minha mãe, há 2 pequenos porta-retratos ovais de um homem e uma mulher do fim do século XVIII. Eles são David e Nancy Coy, de Homer, estado de Nova York, bisavós da minha bisavó por parte de mãe. Nós, carinhosamente, nos referimos a eles como os ancestrais, respeitáveis cidadãos dos rebanhos congregacional e presbiteriano, cujos olhares severos pareciam querer impedir que a civilização cometesse faltas. Eu imagino, pela expressão deles, que a vida não lhes era fácil. Nancy, em particular, tem uma expressão facial de quem não entendeu a piada. Seria possível até suspeitar que, se o artista tivesse ampliado o foco para incluir o corpo dela, nós descobriríamos que ela estava segurando uma velha cópia da Bíblia King James. Como os retratos de outras mulheres de seu tempo, ela é a própria materialização da imagem que temos quando ouvimos a frase mulher temente a Deus. Atualmente, chamar alguém dessa maneira soa arcaico, talvez até sarcástico, mas, nos dias de Nancy, isso seria tomado como um grande elogio, uma referência direta a Provérbios 31:30. Hoje, se quisermos elogiar uma mulher como sendo piedosa, é provável que digamos algo como ela é tão apaixonada por Jesus ou ela tem um relacionamento íntimo com o Senhor. O retrato estereotipado de tal mulher seria uma fotografia de banco de dados com um fundo pouco nítido, envolvendo um campo, raios solares, braços estendidos e um sorriso beatífico, como aquela imagem de Julie Andrews na cena de abertura de A Noviça Rebelde. Essa não é uma forma ruim de retratar a piedade, mas é um grande contraste com Nancy. E me faz pensar, em respeito a Nancy, se não é possível para nós, mulheres modernas, questionarmos o que aconteceu com a nossa ideia de mulher temente a Deus. Não estou sugerindo que Nancy conhecesse uma versão melhor dessa ideia. Estou, na verdade, perguntando se existe uma concepção mais precisa de uma mulher temente a Deus entre o sorriso franzido sério e o piegas. Aqui vai uma confissão um pouco chocante. Se eu tivesse de escolher o versículo da Bíblia que mais me impactou, ele não estaria no capítulo 31 de Provérbios. Ele seria o Salmo 111:10. Eu me deparei com ele aos meus 20 e poucos anos, um período em que eu sentia que precisava desesperadamente crescer em sabedoria, mas não tinha uma clara ideia de por onde começar. Eu deveria estudar teologia? Ser discipulada? Memorizar as escrituras? Minha fé naquele tempo era primariamente moldada por um sentimento, meu amor profundo por Deus. Mas eu sabia que precisava de sabedoria para seguir o Deus que eu dizia amar. E um dia, durante a minha leitura, lá estava o Salmo 111:10 respondendo à minha pergunta sobre por onde começar, da maneira mais inesperada. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu tive que ler esse versículo muitas vezes para absorvê-lo bem. A sabedoria que eu buscava começava onde? De todas as origens possíveis para a sabedoria, o temor do Senhor não era uma em que eu teria pensado sozinha.
Esse não foi um versículo que me fez querer deixar a música tocar, abrir meus braços e rodopiar num campo. O Deus da igreja onde fui criada era um confortável Deus papai, alguém que eu imaginava como sendo bem parecido com o meu gentil e profundamente afetuoso pai terreno. A ideia de temer a Deus era estranha para mim. Como poderia o caminho para a sabedoria ter seu ponto de partida no temor do Senhor? Analisando o versículo, meus olhos tentavam substituir a palavra temor por amor. Não deveria o amor do Senhor ser o princípio da sabedoria? Como poderia a Bíblia dizer, ao mesmo tempo, que o perfeito amor lança fora todo medo e logo em seguida dizer que o temor era o primeiro passo rumo à sabedoria? Minha concepção de Deus era de que ele era alcançável e acessível, o Deus a quem a oração dominical carinhosamente se refere como Pai Nosso. E ele é assim. Ele é misericordioso e gloriosamente aquele Pai. Porém, o que o temor do Senhor reconhece é que ele não é apenas isso. Ele também está nos céus e tem um nome que é santificado acima de todo nome. Ele é tanto um Deus que está perto de nós, quanto um Deus que transcende. O temor do Senhor compreende o fato de que o Pai, que fomos ensinados a chamar de nosso, é também o Senhor do universo, entronizado entre os querubins, fazendo o que lhe apraz entre as nações. Nem todas nós crescemos com um pai terreno carinhoso, muito menos com o conceito de um Deus papai acessível. Apesar de conhecer a graça da salvação, muitas de nós ainda suspeitam que Deus, assim como Nancy, está continuamente franzindo as sobrancelhas em reprovação. Mas a Bíblia pinta para nós um retrato de um Deus que não tem a expressão carrancuda, nem que nos mima, mas sim de um Deus que é o Pai nosso e que está nos céus num perfeito equilíbrio. Descobrir esse equilíbrio requer ter uma definição que realmente funcione para a forma como o Salmo 111:10 usa a palavra temor, e para isso podemos nos voltar para o livro de Hebreus. O autor de Hebreus tem o cuidado de distinguir entre o temor da ira consumidora de Deus e o temor da santidade de Deus. Ambos podem nos fazer tremer, mas somente o segundo nos leva à adoração e ao arrependimento. Por causa de Cristo, você e eu não vamos de forma acovardada até o temível e trovejante Monte Sinai. Ao invés disso, nós vamos com expectativa até o glorioso e acessível Monte Sião. Hebreus 12, versículos 18 a 24. Somos exortadas a responder a esse Deus, servindo-lhe de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Versos 28 a 29. Reverência e santo temor, e não pavor intenso, definem o correto temor do Senhor. A reverência e o santo temor do Senhor são o princípio da sabedoria. Quando tememos ao Senhor de maneira correta, não fazemos como aqueles que se sentem aterrorizados por ele. Cristo, nosso mediador, nos assegura de que podemos nos aproximar do trono da graça com confiança. Não trememos como os demônios fazem, eles muito corretamente temem a ira de Deus. Ao invés disso, nós trememos como aqueles que entendem que a ira de Deus contra nós foi satisfeita na cruz. Quando tememos a Deus da forma correta, nós o reconhecemos pelo que ele verdadeiramente é. Um Deus sem limites e, portanto, completamente diferente de qualquer coisa ou pessoa que conhecemos. Esse é o começo para se tornar sábio. Mas considere a mensagem invertida do Salmo 111:10. Não apenas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como também o temor do homem é o princípio da tolice. Essa é a exortação dupla de Provérbios 31:30 que nós precisamos urgentemente entender. Enganosa é a graça e vã a formosura. O temor do homem é o princípio da tolice. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando perdemos de vista a majestade de Deus, nós invariavelmente preenchemos a lacuna em nossa visão com a fantasia da majestade de alguma outra pessoa. Nós reverenciamos um cônjuge ou um líder, adoramos nossos filhos ou uma amiga. Nós até mesmo prestamos reverência e admiração a nós mesmos, e isso é uma completa tolice. Não somente é imprudente dar nosso louvor a outro a não ser Deus, como também essa é a própria definição de irracionalidade. É um negócio esgotante. Então, este é um livro que espera reivindicar a ideia da mulher temente a Deus contra os retratos amarelados em antigas molduras ovais, assim como contra as fotografias editadas e adornadas do Instagram. Nas páginas a seguir, quero que consideremos a majestade de um Deus ilimitado. Quero que meditemos sobre suas perfeições para que elas se tornem o mais racional objeto de nossa reverência e admiração.
E, ao longo do percurso, quero que deixemos nossa tendência de pedir que outros, ou até nós mesmas, sejam aquilo que somente Deus é. A vida é curta e preciosa demais para gastarmos tempo temendo as coisas erradas de maneiras erradas. Proponho que aprendamos o santo temor a um Deus que é incomparável. Somente então o nosso medo do homem poderá ser enfrentado, nossa bajulação própria será deixada de lado e nossos corações serão voltados à adoração. Quero que nos tornemos mulheres tementes a Deus no verdadeiro sentido da expressão, que tomemos nosso lugar com alegria ao pé do Monte Sião, oferecendo verdadeira adoração ao nosso Pai que está nos céus. E fazendo assim, nós começaremos a nos tornar sábias.